Imagina que te encontras no campo de batalha. Diante de ti, 10.000 homens que parecem recusar a morte. Guerreiros que entram num transe de fúria, exércitos que devastam continentes inteiros. E soldados que, desde a infância, foram forjados para ceifar vidas sem piedade. Ao longo da história, existiram castas de guerreiros tão temíveis que a sua mera presença bastava para quebrar o espírito de impérios inteiros. Hoje, desvendaremos quem foram os 10 guerreiros mais temidos da história, e compreenderás como a sua sombra continua a inspirar pavor, mesmo séculos após o seu declínio. Estás preparado para encarar a elite mais letal que já caminhou sobre a Terra? Bem-vindo à História dos Imortais, onde a história ruge com aço e lenda, subscreve e torna-te parte do legado que jamais se apaga. Ao longo dos éons, a guerra forjou figuras que transcendem o tempo, guerreiros cuja disciplina, ferocidade e estratégia os elevaram a lendas vivas, gravando as suas marcas em batalhas, impérios e narrativas que ainda hoje nos fazem estremecer, desde as terras gélidas de Esparta até aos vastos domínios do Império Mongol. Encontraremos aqueles que dominaram a arte da guerra e do medo, e compreenderemos por que o seu nome ainda ressoa como um símbolo de poder absoluto. Posição no 10. Os hoplitas gregos. Os hoplitas eram infantes de elite, cuja reputação de terror não nascia da força individual, mas da disciplina coletiva e da sincronia da falange. Armados com a longa lança, a dore, o escudo circular conhecido como hoplon, e protegidos por couraças, elmos e grevas de bronze. Cada hoplita era parte de uma muralha humana que avançava com a constância de uma maré inabalável. Para os seus inimigos, encarar uma falange era enfrentar um destino terrível. Um erro solitário podia romper a linha e custar almas. O seu equipamento uniforme e pesado projetava uma aura de invulnerabilidade. As lanças dore permitiam ataques à distância, enquanto os escudos hoplon entrelaçavam-se, protegendo os irmãos de armas e tornando quase impossível para o adversário romper a formação. Além disso, a sua motivação pessoal, lutando pela polis e pela honra, tornava os guerreiros resolutos. Determinados a nunca recuar, geravam medo psicológico antes mesmo do primeiro impacto. A Batalha de Maratona, em 490 a.C., é o paradigma supremo do poder hoplita. Durante este confronto, os atenienses, embora superados em número pelos persas, lograram a vitória graças à coesão da sua falange e à eficácia das suas dore e hoplon. A precisão tática e a disciplina dos hoplitas romperam as linhas persas, provando que a estratégia e a união podem subjugar a superioridade numérica. Simplificando, os hoplitas eram temidos não pela brutalidade extrema, mas pela disciplina, treino, sincronia e determinação. Uma combinação que os tornou um exército formidável e respeitado por toda a Grécia. O seu legado lançou os alicerces das táticas militares ocidentais e o padrão do terror psicológico na Guerra Antiga. Posição número 9. Os guerreiros Jaguar e Águia. No âmago do Império Mexica, emergiram os guerreiros Jaguar e Águia. A elite militar azteca, cuja ferocidade inspirava o terror em qualquer inimigo, não eram meros soldados. Eram selecionados desde tenra idade e treinados em academias militares chamadas Telpochkali, para os plebeus, e Kalmekak, para a nobreza. Ali, aprendiam estratégia, resistência física e mestria das armas. Eram equipados com instrumentos mortais, como o Maquahuitl, uma espada de madeira reforçada com obsidiana, capaz de cortar com o gume de um metal. Utilizavam também atlatls, propulsores de dardos que ampliavam a força e o alcance dos seus projéteis. Adicionalmente, portavam escudos decorados e armaduras feitas de pele de jaguar ou águia, símbolos de status e letalidade no combate. A sua reputação assentava tanto na destreza tática quanto no terror psicológico. Os guerreiros Jaguar e Águia não apenas lutavam, capturavam inimigos vivos para o sacrifício. Isso enviava uma mensagem de pavor a todos os que ousassem desafiar o Império. Cada incursão ou batalha tornava-se um espetáculo de poder e temor. Durante as Guerras Floridas, confrontos rituais entre cidades-estado para capturar prisioneiros, os guerreiros Jaguar e Águia demonstravam a sua letalidade. Embora fossem rituais, a precisão do seu combate corpo a corpo, a ferocidade e a disciplina faziam com que os inimigos raramente os conseguissem repelir. Mesmo guerreiros de outros estados mesoamericanos descreviam-nos como quase invencíveis quando se tratava de capturar alvos estratégicos. Eram temidos pela sua proeza física e mestria de armamento, como o Maquahuitl ou o Atlatel. Eram temidos pela sua fusão de estratégia, disciplina e uma aura de terror ritualístico. A sua mera presença no campo de batalha podia quebrar o moral dos adversários. Isso assegurou a expansão e consolidação do Império Azteca. Posição no 8. Os guerreiros Zulu na África Austral, sob a liderança de Shaka Zulu no século XIX. Emergiu uma força militar revolucionária. Os guerreiros Zulu eram mais que um exército. Eram um sistema organizado que aliava uma disciplina férrea. Treino extremo e táticas inovadoras mudaram a guerra na região para sempre. Shaka introduziu a formação Chifres de Búfalo, uma manobra tática brilhante que dividia o exército em 3 seções. O chifre esquerdo, o chifre direito e o corpo central envolviam e trituravam os inimigos. Cada guerreiro era armado com a Iklua, uma lança curta para o combate próximo. Um escudo longo de couro, chamado Isi-Langu, proporcionava proteção e mantinha a formação unida. A sua reputação aterradora não vinha apenas da força física, mas do terror psicológico que geravam.
Os guerreiros Zulu treinavam desde a infância, correndo longas distâncias descalços e aprendendo a lutar com precisão e ferocidade. Cada ataque era coordenado e letal, deixando os inimigos confusos e apavorados. Durante a Batalha de Isandlwana, em 1879, os Zulus derrotaram esmagadoramente um contingente britânico bem armado e treinado. Aproximadamente 20 mil guerreiros Zulus cercaram e aniquilaram cerca de 1.300 soldados britânicos, provando que estratégia, disciplina e ferocidade podiam superar até a tecnologia militar europeia. Este confronto cimentou a sua fama como um dos exércitos mais temidos da história. Os guerreiros Zulu eram temidos não apenas pela sua perícia com a ícua ou a sua resistência física, mas pela sua disciplina, táticas avançadas de combate e a capacidade de incutir medo no coração do inimigo. O seu legado permanece como um exemplo de como um exército bem organizado pode derrotar forças aparentemente superiores. Posição número 7, os Mamelucos. No coração do Egito e do Médio Oriente, surgiu uma elite militar singular, os Mamelucos. Originalmente escravos de origem turca, circassiana ou árabe, eram capturados na infância e treinados desde cedo para se tornarem soldados de elite. O seu treino incluía a mestria da cavalaria, esgrima, táticas militares e uma disciplina absoluta, tornando-os um exército virtualmente invencível. Eram equipados com espadas curvas, lanças, arcos e armaduras leves que lhes permitiam mover-se com rapidez e precisão. No campo de batalha, a sua proeza na montaria e a coordenação tática tornavam-nos formidáveis, tanto no ataque quanto na defesa. Cada mameluco era treinado não apenas para lutar, mas para antecipar e contrariar os movimentos inimigos, convertendo qualquer confronto numa demonstração de habilidade e estratégia. Na Batalha de Ain Jalut, em 1260, os mamelucos do Sultanato do Egito enfrentaram a poderosa cavalaria mongol, considerada invencível na época. Graças à sua mobilidade, disciplina e táticas de emboscada, os mamelucos derrotaram os mongóis. Isto marcou a primeira grande derrota daquele exército e travou o seu avanço no Médio Oriente. Esta vitória consolidou a sua reputação como guerreiros temíveis. Como estrategistas superiores, o que verdadeiramente os tornava temidos não era apenas a sua perícia militar, mas o treino constante, a disciplina e a adaptabilidade. Ao contrário de outros exércitos, os mamelucos podiam executar manobras complexas sob pressão, intimidando até os inimigos mais experimentados. Com o tempo, tornaram-se não apenas soldados de elite, mas governantes militares do Egito, consolidando o seu poder político e militar. Durante séculos, os mamelucos foram temidos pela sua perícia, disciplina, táticas avançadas e a capacidade de surpreender o inimigo, deixando um legado militar que perdurou além do campo de batalha. Posição número 6. Os Cavaleiros Templários. Durante as Cruzadas, emergiu uma das ordens militares mais famosas da história, os Cavaleiros Templários. Não eram meros soldados, eram monges guerreiros, homens que fundiam a disciplina religiosa, o treino militar e a lealdade absoluta à sua causa. A sua missão era proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa e lutar contra os inimigos da cristandade. A sua eficácia tornou-os um exército respeitado e temido, equipados com espadas longas, lanças, arcos e armaduras pesadas de cota de malha. Os templários podiam enfrentar tanto a infantaria quanto a cavalaria inimiga. A sua disciplina e treino em batalha permitiam-lhes manter a coesão mesmo em situações de perigo extremo. Isto tornou os adversários implacáveis no campo de batalha. Além disso, o seu voto de pobreza, castidade e obediência conferia-lhes uma dedicação absoluta, algo que os separava do restante dos exércitos medievais. Na Batalha de Montgisar, em 1167, os Cavaleiros Templários desempenharam um papel decisivo ao lado do jovem rei Balduíno IV de Jerusalém. Perante um exército muito maior, liderado por Saladino, os Templários montaram um ataque surpresa que desarticulou as linhas inimigas. Montgisar demonstrou a combinação de disciplina, treino e bravura extrema dos Templários. Cavaleiros perfeitamente treinados investiram contra as forças de Saladino, protegeram o rei e contribuíram para uma vitória que parecia impossível. A sua reputação como guerreiros disciplinados e fanáticos não era exagero. Enfrentar um templário significava encontrar um soldado treinado, determinado e completamente devoto à sua causa, capaz de alterar o curso da batalha com a sua bravura e estratégia. Montgisar foi registrado como um exemplo de como a proeza militar e a fé, combinadas, podiam derrotar um inimigo aparentemente invencível. Posição número 5. Os samurais. No Japão feudal, surgiu uma casta guerreira que definiria séculos de história. Desde a infância, os samurais eram rigorosamente treinados nas artes marciais, estratégia e disciplina sob o código Bushido. Este treino, que unia honra, lealdade e sacrifício pessoal, tornava cada samurai um combatente excepcional, capaz de manter a calma no meio do caos e de executar manobras precisas no combate. Os samurais eram equipados com a katana, símbolo do seu status e perícia, além de arcos longos, naginatas e armaduras de placas lacadas, o que lhes permitia atacar tanto à distância quanto no corpo a corpo. A sua combinação de destreza, rapidez e precisão tornava-os formidáveis, mesmo perante inimigos mais numerosos. Durante a Batalha de Sekigahara, que definiria o controle do Japão, os samurais demonstraram a sua letalidade. Utilizaram manobras coordenadas e ataques estratégicos. Embora fosse um conflito massivo com dezenas de milhares de combatentes, a disciplina dos samurais permitiu aos seus líderes a execução de táticas decisivas.
Tais táticas determinaram o resultado, consolidando o poder do shogunato Tokugawa. Ficava claro por que os seus inimigos os temiam profundamente. O que os tornava verdadeiramente temíveis não era apenas a sua habilidade física, mas a sua lealdade inabalável e determinação moral. Um samurai lutaria e morreria pelo seu senhor sem hesitação, tornando-se uma força psicológica capaz de quebrar o moral do inimigo. A sua reputação era tal que a mera presença de samurais no campo de batalha podia intimidar exércitos inteiros. Os samurais eram temidos pelo seu treino rigoroso, mestria das armas, disciplina, táticas e lealdade absoluta. Combinar perícia militar com um código de honra transformou-os em guerreiros letais, respeitados por aliados e inimigos. Posição número 4. Os Berserkers Vikings. Na Europa medieval do Norte, os Berserkers Vikings eram guerreiros que levavam a ferocidade ao extremo. Estes homens podiam entrar num estado conhecido como Berserkergang, um transe de fúria incontrolável que os tornava praticamente imunes ao medo e à dor. Armados com espadas, machados e escudos redondos e por vezes lutando até nus, os Berserkers atacavam com uma violência aterradora, o que aterrorizava os seus inimigos antes mesmo de a batalha começar. O que os tornava especialmente temíveis não era apenas a sua força, mas a sua capacidade de induzir o terror psicológico. Crônicas inimigas descrevem cargas vikings onde os Berserkers rompiam linhas de defesa e semeavam o caos entre as tropas, provocando pânico e desorganização. A sua reputação era tal que muitos adversários preferiam render-se a enfrentá-los face a face. Na Batalha de Stamford Bridge, em 1066, a lenda fala de um berserker que desafiou um exército numa ponte estreita. Disse que este guerreiro, levado à loucura pelo transe, matou mais de 40 soldados ingleses. Antes de ser derrotado, a sua ferocidade no estrangulamento tático travou o avanço inglês, aterrorizando os seus oponentes e dando tempo aos seus camaradas para se prepararem. Esta história, embora lendária, capturou a essência do berserker, uma força da natureza implacável e inspiradora de terror. Os Berserkers eram temidos não apenas pela sua perícia no combate, mas pela sua capacidade de alterar o curso da batalha através do terror, da fúria incontrolável e da intimidação estratégica, deixando uma marca indelével na história da guerra nórdica e na lenda viking. Posição número 3. Os Imortais Persas. Na vasta expansão do Império Aquemênida, surgiu uma unidade de elite que inspirava tanto respeito quanto temor. O nome Imortais derivava do fato de manterem sempre um número constante de 10.000 soldados. Cada baixa era imediatamente substituída, dando a impressão de que nunca diminuíam em número. Esta presença constante gerava uma sensação de invencibilidade nos seus inimigos. Armados com arcos, lanças, escudos leves e adagas, os imortais aliavam mobilidade, disciplina e tática. Não eram apenas guardiões do rei persa, mas uma força de choque capaz de enfrentar qualquer ameaça no campo de batalha. O seu treino intenso e coesão como unidade permitiam-lhes executar manobras complexas, mantendo a organização mesmo sob ataques ferozes. Durante a conquista de Babilônia, em 539 a.C., os imortais persas desempenharam um papel crucial na decisiva Batalha de Opis. A sua presença como guarda de elite do rei era sinônimo de vitória, e a sua disciplina, perícia e coesão tática fizeram com que as forças de Nabonido enfrentassem um exército persa implacável. O seu avanço, que parecia nunca abrandar devido à constante reposição das suas fileiras, desmoralizava os adversários. A vitória em Opis não foi apenas o pilar da conquista de Babilônia, mas também cimentou a sua fama como guerreiros invencíveis. No campo de batalha, o que verdadeiramente os tornava temidos era a sua combinação de números constantes e treino rigoroso, criando um efeito psicológico devastador sobre aqueles que os enfrentavam. Os imortais não lutavam apenas com perícia, representavam o poder absoluto do Império Persa. Eram uma força que parecia imparável e que inspirava medo antes mesmo da batalha começar. Os imortais persas eram temidos pela sua disciplina, coesão, táticas e a ilusão de invencibilidade, deixando um legado como uma das unidades de elite mais icônicas da antiguidade. Posição no 2. Os guerreiros mongóis. Nas vastas estepes da Ásia, surgiu um exército que mudou para sempre a face da guerra, os mongóis, liderados por Gengis Khan. Desde jovens, os mongóis eram treinados na equitação, no arco composto de longo alcance e em manobras de ataque rápido, tornando-se cavaleiros extraordinários e arqueiros mortais. A sua mobilidade era lendária. Eram capazes de percorrer dezenas de quilômetros por dia, surpreendendo inimigos incautos e atacando com precisão devastadora. Eram equipados com arcos compostos, espadas curvas, lanças e pequenas armaduras leves, otimizadas para velocidade e resistência. A sua tática unia ataques relâmpago, arquearia montada e cerco ao inimigo, na manobra conhecida como envolvimento, que isolava e destruía o adversário antes que este se pudesse reagrupar. Durante a Batalha do Rio Cauca, em 1223, os mongóis enfrentaram um exército combinado de príncipes russos. Através da sua mobilidade superior, ataques coordenados e fintas táticas, os mongóis derrotaram forças muito maiores, deixando os seus inimigos completamente desorganizados. A sua precisão e brutalidade no combate geravam pânico e desmoralização imediata, consolidando a sua reputação como um exército imparável.
O que realmente os tornava temidos não era apenas a habilidade de cada guerreiro, mas a combinação de disciplina, velocidade, táticas inovadoras e uma eficiência psicológica brutal. Os mongóis podiam derrotar exércitos inteiros sem perder a coesão, atacando e recuando à vontade. Espalhando terror e respeito por toda a Ásia e Europa, a sua reputação propagou-se rapidamente, fazendo com que muitos povos escolhessem a rendição em vez de os enfrentar em batalha. Os mongóis eram temidos pela sua mobilidade. Com estratégia, disciplina e a capacidade de induzir o terror, tornaram-se um dos exércitos mais devastadores e lendários da história. Posição no 1. Os guerreiros espartanos na Grécia Antiga. Houve uma casta guerreira que transcendeu a história, os espartanos. Desde a infância, os rapazes eram submetidos a agoge, um sistema de treino rigoroso que ensinava a disciplina extrema. Incluía resistência física, estratégia militar e sobrevivência sob as condições mais inóspitas. Este treino forjava homens capazes de suportar a dor, o frio e a fome, criando soldados que pouco ou nada temiam. No campo de batalha, armados com lanças longas chamadas dori e escudos redondos conhecidos como hoplon, eram protegidos por couraças e elmos de bronze. Os espartanos lutavam na célebre formação de falange, ombro a ombro, formando uma muralha de aço quase impenetrável. A sua coordenação, disciplina e sincronia transformavam cada ataque numa demonstração de precisão militar e poder devastador. A Batalha das Termópilas, em 480 a.C., é o exemplo mais icônico da sua reputação temível. Frente ao exército persa de Xerxes, composto por centenas de milhares de soldados, 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas resistiram por 3 dias, mantendo a linha e infligindo baixas colossais ao inimigo. Os persas foram incapazes de romper a muralha humana espartana até que um traidor grego chamado Efialtes revelou uma passagem secreta na montanha. Graças à traição no desfiladeiro de Anopeia, os persas lograram cercar os espartanos e aniquilá-los pela retaguarda. Ainda assim, os espartanos lutaram até o seu último suspiro, provando que a disciplina, a estratégia e a lealdade podiam resistir até mesmo a uma força esmagadora e à traição mais vil. O que os tornava verdadeiramente temidos não era apenas a sua proeza individual, mas a sua unidade inabalável e disciplina absoluta. Cada escudo protegia tanto o guerreiro quanto toda a formação, e cada ataque era precisamente calculado. Essa coesão, somada ao seu treino extremo, as táticas de falange e a lealdade cega à Esparta, fez deles a elite guerreira definitiva da antiguidade. O seu legado de coragem, estratégia e sacrifício continua a inspirar respeito até hoje. Assim, concluímos a nossa jornada pelos 10 guerreiros mais temidos da história, homens capazes de vergar exércitos inteiros com a sua coragem e ferocidade. Mas até eles empalidecem perante um poder que transcende o humano, o dos deuses. Clica agora e mergulha no top 10 dos deuses mais poderosos da mitologia universal. Lá, descobrirás divindades que podiam destruir cidades com um gesto, desencadear catástrofes naturais e decidir o destino de homens e impérios. Qual deles terá sido o mais poderoso da história?